Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o curso de Teologia Básico gratuito online com a doutrina da justificação. Já estamos no nono item dessa matéria, que é as doutrinas fundamentais do cristianismo, no mês de março de 2018. Vamos entrar então em doutrina da justificação. Espero que você esteja aí ligado e aprendendo com esses vídeos. Divulgue o nosso curso gratuito, sinalize, lá no YouTube para que receba as notificações, siga no Facebook, na página do Facebook, convide seus amigos lá no WhatsApp e Deus vai te abençoar bastante, porque você também estará divulgando a palavra. Lá em Atos capítulo 13, versículo 38 ao 39, vamos ver o que está dizendo nessa passagem. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Vamos lá então em Romanos capítulo 8. Você está compreendendo pela palavra a doutrina da justificação. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, para dar mais embasamento a essa doutrina da justificação. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, justificação é um ato divino no qual Deus decreta a absolvição do pecador, declarando-o justo. Deus declara a pessoa justa como se nunca houvesse pecado antes. Dikaioses é a palavra no grego. A fonte da nossa justificação. A justificação provém de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós temos acesso a Deus totalmente por causa da justificação. A fonte da justificação é a graça. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Diz assim: acompanhe comigo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Efésios 2, versículo 8. Vamos lá em Efésios 2, versículo 8. Depois de Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é derramada por Deus para nós. Então, se sinta agraciado por ser salvo em Cristo Jesus. A fonte da justificação é o Espírito Santo, que está em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Quão mais severo castigo julgam vocês
merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Espírito Santo é a fonte da nossa justificação. O fundamento da justificação, a justiça exigida por Deus por causa da sua santidade, está em Miqueias, um profeta menor do Antigo Testamento, que está logo depois de Jonas. Capítulo 6, versículo 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com seu Deus. Como um homem pecador pode andar em justiça? Quando ele é justificado pelo único homem que tirou o pecado do mundo, que foi Jesus. A justiça de Deus pela riqueza da graça é o fundamento da justificação. Está em Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O fundamento é a justiça por causa da fé. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência aqui nessa explanação sobre a doutrina da justificação. É um instrumento divino da justificação. O instrumento divino da justificação está em Romanos 3, versículo 24. Diz assim: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é o instrumento divino da justificação. O sangue de Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Está lá em Romanos 3:25. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Romanos 5:9, a fé no sangue de Jesus conduz à justificação. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Instrumento humano da justificação. Tendo tido, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo tido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos perdoados pela fé. Está em Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Mediante o seu nome, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós entramos em paz com Deus. Nós temos acesso total a Deus. Nós temos uma fé sobrenatural. Nós somos convertidos. Nós estamos entrando em todos os processos mediante a graça da redenção de Cristo Jesus. Somos salvos pela fé. Está em Efésios capítulo 25. Efésios, depois de Gálatas vem Efésios capítulo 25. Na verdade, não é capítulo 25. Capítulo 5. Vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos.
andamos pela fé. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Depois da justificação, nós andamos pela fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso só vem através da justificação em Cristo. O efeito da justificação está em Romanos 5:1. Temos paz com Deus, somos reconciliados, temos o fruto do Espírito e também gera para nós a prosperidade em Deus. Mas não é essa prosperidade que muitas igrejas pregam só aqui na terra. Nós temos uma prosperidade além da visão humana. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, ou a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Passamos então da justificação, passamos pelos versículos que baseiam essa doutrina. Estude essa doutrina da justificação, é importantíssima no processo de conhecimento das doutrinas fundamentais do cristianismo. Entramos agora na doutrina, que é o item 10, a doutrina da adoção. Eu quero que você me acompanhe aqui em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos a outra passagem que dá embasamento à doutrina da adoção. Somos filhos adotados na família celestial. Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Entramos então na definição do termo adoção. É o ato pela qual uma pessoa recebe como filho próprio a um que não é, conferindo-lhe todos os direitos e direção e posição de filho. No grego, huiotesia significa pôr como filho, estar intimamente ligada à doutrina da regeneração. A regeneração dá à pessoa a natureza do filho de filho de Deus, e a adoção dá-lhe a posição de filho. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 12.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Outra definição de adoção está no dicionário Novo Testamento grego. Aquela relação que Deus se agradou de estabelecer entre si e os israelitas, em preferência a todas as demais nações. Isso está estipulado em Romanos capítulo 9, versículo 4. Diz assim: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. A natureza e a condição de discípulos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Fala assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Todos esses versículos estão apontando para a doutrina da adoção, onde Deus trouxe para a sua família aqueles que estavam em desobediência, estavam sob a sua ira. É um estado feliz, esperado na vida futura. Está em Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a ressurreição vai dar o item final, o toque final da adoção, da doutrina da adoção como filho. Quais são os direitos da adoção? No grego, o ius, filhos, mais teses, posição, ou seja, a posição de filho. A adoção quase não era usada pelos judeus. Êxodo, capítulo 2. Vamos lá, em Êxodo. Manuseie a sua Bíblia, continue manuseando ela, você vai ficar perito em todos os livros dela. No versículo Êxodo 2, versículo 10, diz assim: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Era um procedimento que não era muito usual dos judeus, mas dos gentios, dos outros povos, como nesse caso aqui de Moisés, que foi adotado pela filha do faraó. Nós vemos aqui a adoção no Antigo Testamento. Em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, no Novo Testamento, versículo 21. Diz assim: quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E Esther, na Pérsia, no livro de Esther, no Antigo Testamento, nós visualizamos esse item também. Vamos lá.
Vamos lá. Em Esther. Acompanha comigo aí. Está antes do livro de Jó. Esther, capítulo 2, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. O mundo greco-romano praticava a adoção. Paulo emprega o termo 5 vezes na palavra no Novo Testamento. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, versículo 23, Romanos, capítulo 9, versículo 4, Gálatas 4, versículo 5 e Efésios, capítulo 1, versículo 5. O termo adoptio do direito romano. Você sabe que o direito que nós temos aqui no Brasil, ele veio do direito romano. Quando eu fazia direito, eu tive um acesso a uma matéria chamada direito romano, e muitas coisas que eles praticavam naquela época veio a ser uma base para o nosso direito aqui no Brasil. Significa também que o temor desaparece e é substituído por uma confiança plena, proteção paternal de Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que fala novamente: porque vocês não receberam espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Sem a adoção, nenhuma pessoa experimenta qualquer liberdade de relacionar-se com Deus. Na adoção, temos os direitos do filho adotivo, que se comparam ao filho legítimo, os privilégios que são inseridos dos filhos de Deus. Estar para sempre com o Senhor é um dos privilégios que nós temos quando nós somos adotados na família celestial. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Oh, aleluias! Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Herdar todas as coisas, é um direito daquele que é filho adotivo, herdar todas as coisas com Cristo. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aleluias! Nós vamos herdar tudo, irmãos, junto com Cristo. Ele nos dá essa garantia. Aleluias! Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que é o primogênito dos mortos, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós vamos reinar com Cristo. Está em Apocalipse, capítulo 20. Oh, aleluias! Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Acompanhe comigo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Em Apocalipse, capítulo 5,
Quem gosta de Apocalipse, sempre dá uma olhadinha lá, porque tem muita coisa interessante. Capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Em Apocalipse, capítulo 20, são coisas que irão acontecer, meu irmão, pela fé. Versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 em diante, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Reinar com Cristo, essa é a esperança básica do cristão. Os instrumentos da adoção é a soberania de Deus, o instrumento da adoção. Deus é soberano, Ele pode efetuar e fazer o que Ele quiser. 1 Efésios 1, capítulo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A redenção de Cristo é um instrumento para a adoção. Alabaster, Kamaster, Evestai. Gálatas 4, versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Em Gálatas 3, 26 também cita-se essa questão. A fé, Gálatas 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aquela capacidade de crer que Deus fará tudo quanto tem permitido. Essa é a nossa fé. O Espírito é também um instrumento de Deus para o Espírito, para a adoção. Está em Romanos, capítulo 8. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós sabemos que somos adotados na família de Deus. Romanos 8, 16. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos resgatou. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A graça de Deus é o instrumento da adoção. Efésios, capítulo 1, versículo 17. 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Romanos 4, do 16 ao 17, também cita a graça como instrumento. E o amor de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. É o amor de Deus que nos leva a receber essa graça maravilhosa, essa adoção, essa regeneração, essa justificação, essas doutrinas que nós estamos acompanhando nessa matéria, que são as doutrinas fundamentais do cristianismo. Elas nos levam a um patamar de agradecimento contínuo, irmão. Vamos dar sequência. Quais as condições para a adoção divina? Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Há um dizer aí errôneo no mundo que todos são filhos de Deus. Está errado. Pela palavra de Deus,
nós somos filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Jesus declarou para aqueles que não queriam crer nele: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Está em João capítulo 8, versículo 44. Somente os que estão incluídos em João capítulo 1. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que estão incluídos nessa passagem é que são filhos de Deus. O filho sempre tem a natureza do pai. Se você colocar uns pintinhos em uma lagoa, eles vão afogar. Então, não há como os pintinhos da galinha serem aquáticos, mas o da pata, se você colocar na lagoa, eles vão estar flutuando nela. Ou seja, a natureza sempre seguirá o filho. O novo nascimento também é a condição para a adoção. Está em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O recebimento da adoção de filhos de Deus. Como se dá isso? Primeiro, crer em Jesus. Já lemos aí João capítulo 1, versículo 12. Segunda coisa, a gente deve apartar-se do mundo. Está em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 18. Diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E no versículo 18: e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, vamos dar uma olhadinha aqui. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, fala assim: houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluias. E lá no versículo 7 diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O recebimento é para aquele que ir até o fim, aquele que vencer, aquele que crer, aquele que não esmurecer, que não olhar para trás, aquele que estará sempre servindo a Deus. Em suma, esses três itens significam converter-se a Cristo, viver em santificação. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse item ele impôs para nós uma perseverança para não perder a salvação. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos estar sempre com a lâmpada acesa, como aquelas virgens que estavam esperando o noivo na parábola que Jesus citou. E o noivo chegou e 5 delas estavam sem azeite, porque elas não perseveraram ou elas não compraram o azeite para esperar o noivo. Precisamos estar atentos à nossa salvação. Precisamos estar atentos ao processo de santificação. Precisamos ir aonde o Senhor está, que é na sua palavra. Os filhos de Deus se distinguem. Está em 1 João 3,10.
Ou seja, se somos filhos de Deus, nós temos uma distinção com os filhos do diabo ou os filhos do mundo. Está em 1 João 3, versículo 10. Precisamos estar diferenciados nessa terra. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Os filhos de Deus são os que praticam a justiça e amam seus irmãos. Estamos colocados diante de dois reinos, o luz e as trevas. Seremos colocados em alta posição nos céus se nós estivermos estabelecidos no reino da luz. Efésios capítulo 1, versículo do 5 ao 6. A sublimidade da adoção. A questão da adoção pode ser muito bem estruturada, mas nunca será bem entendida, exceto por aquele que adota ou que é adotado. Nós entendemos porque fomos adotados. É um assunto para os salvos. Quem não tem essa noção, não conhece ou não sabe como é e que funciona isso no reino dos céus. O termo adoção através da redenção em Cristo. O filho adotivo, ele tem seus direitos assegurados. É o próprio Espírito Santo quem assegura os direitos dos filhos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa garantia. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: nos selou, ou seja, Ele, o Espírito Santo, nos selou como sua propriedade. O Cristo nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Essa certeza absoluta da fé, essa certeza absoluta da adoção se dá pelo Espírito que habita em nós hoje e nos traz essa garantia, nos traz a fé. Não existe na terra algo que se possa comparar ao estado de gozo que espera os filhos de Deus. Oh, aleluias! Bênçãos advinda da adoção. Vamos ter um novo nome. Está em João. Olha que bênção, meu irmão. Vamos ter um novo nome no céu. Diz assim: e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Apocalipse 2, versículo 17. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Nós vamos ter uma bênção chamada uma nova família. Está em Efésios, capítulo 2. Oh, aleluia! Efésios 2, 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros de uma família só, a família que será arrebatada para encontrar com o seu Deus. Nós vamos ter uma nova herança, essa herança corruptível que nós hoje temos aqui nessa terra, vai ser dissipada com a nova herança em Deus, a herança de todas as coisas. Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 1 Pedro, capítulo 1. Acompanha comigo. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Aleluias. Uma novamente, está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês
eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Nós vamos ter uma nova mente. Há uma intimidade constante, perene, com o Pai, a comunhão, a koinonia no grego, que conduz a essa comunhão. Que, na verdade, koinonia é um exemplo de duas pessoas em um barco, num rio, e um vai ajudando o outro naquele processo até chegar à outra margem. Nós estamos aí na comunhão. Nós temos comunhão na igreja. Nós vamos ter uma comunhão eterna com a família de Deus na eternidade. Deveres da adoção. Se somos filhos de Deus, devemos prestar-lhe obediência. 1 Pedro 1, do 14. 1 Pedro 1, 14. Vai em 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando nós somos convertidos, nós devemos estar obedientes a Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus. Nós estamos seguindo a natureza de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos parecer com Ele. Está em Mateus, capítulo 5. Versículo 44. Mas eu digo, amém, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se somos filhos de Deus, tornamo-nos irmãos de Jesus. Está em Hebreus, capítulo 2. Vamos lá em Hebreus, capítulo 2. Versículo 11 e 12. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Se somos filhos de Deus, devemos ter prazer em promover a sua glória. Está em Mateus 5:16. Mateus 5:16. Diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por somos filhos, temos a natureza de Deus, e nós precisamos estar levando adiante a obediência e a fé em todas as questões que o Senhor está falando na sua palavra. Por isso é importante você que está aí do outro lado entender. É importantíssimo você estar fazendo esse curso de teologia básico. E por ser gratuito, melhor ainda, porque você não tem custo, mas você vai ter que pagar com o seu tempo analisando todas essas passagens na palavra de Deus, ok? Vamos parando por aqui. Eu quero desejar para você que continue até o fim. Você merece esse curso. Você é um filho de Deus, você gosta de buscar a Deus, então participe continuamente nos vídeos, ok? Eu peço para que você divulgue esse vídeo com todos os seus amigos, os seus contatos nas redes sociais, e divulgue os vídeos. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço
do professor Alexandre Benevides, um servo de Deus, querendo que você seja abençoado com esses vídeo aulas. Abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.